Aloha! Salve, salve, simpatia! Boa tarde, estimados da comunidade! Pode criar amizades! Vamos que vamos, rapaz! E nessa tarde de segunda-feira, início de semana, com muito sol hoje, com sol tinino, como dizem por aí. Sol tinino, céu azul, bastante céu azul hoje. Então vamos que vamos com alguns papinhos dessa segunda-feira, né? Vamos prosear um pouco nessa segunda. Então vamos lá, o seguinte, começando com espiritualidade de novo, né? Com o tema espiritualidade. Estava vendo o canal do Saulo Calderon e aí novamente ele tocou no assunto de realidades paralelas. Sincronização multidimensional, que é um assunto bem profundo, um assunto bem oreganótico, como ele chama, um assunto bem oreganótico, que você tem que tomar um chá de orégano antes, então você cheirar um pouquinho de orégano antes de procurar entender esse tema, que é um tema bem complicado para discorrer, né? Aí o que eu posso dizer assim, segundo o meu entendimento, é o seguinte, você já teve aquela sensação de que você está às vezes em dois ou três lugares ao mesmo tempo, né? Que tem a ver também com multidimensões, né? Com multidimensões, né? Multidimensão, com vidas paralelas, universo paralelo, né? Vidas paralelas. Aí é mais ou menos isso, já teve essa sensação que você pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, ou estar vivendo mais de uma vida ao mesmo tempo. Então vai mais ou menos por aí. Você pode existir vários eus de você por aí, vários eus. Quer dizer, no meu caso, poderá existir vários Clints por aí, não poderá existir só esse Clint. Eu, inclusive, já tive várias vezes essa sensação, principalmente nas minhas projeções astrais, durante o meu sono, né? Que não é o sonho mesmo, sonho de sonho, é o sonho lúcido, durante os meus sonhos lúcidos. Às vezes eu tenho essa sensação de que existe muito mais de mim espalhado por aí. Muito mais, não existe só um, existem vários de mim. Assim, às vezes tenho a sensação que eu tenho mais e não tenho só essa vida, eu tenho várias outras espalhadas por aí, por esse universo, por esse multiverso, né? Por esse multiverso. E aí tem um autor lá, que eu esqueci de anotar o nome do autor, que ele fala bastante sobre isso, que ele discorre bastante essa teoria que poderá existir mais de um universo, que a gente poderá, que não existe só uma pessoa, só um cliente, poderão existir muitos outros por aí. E aí às vezes eu tenho essas sensações, principalmente durante o sono, se tem a ver também com déjà vu, também quando eu tenho a sensação de déjà vu, também o Djavan, como eu já falei aqui em vídeos anteriores, aí o déjà vu também muitas vezes tem a ver com isso, com essa sensação de que não existe só eu, como se outro eu tivesse feito aquela ação, ou tivesse feito alguma coisa naquele dia, né? E aí eu tenho essa sensação, como se eu já tivesse feito aquilo sem eu ter feito, né? Como se eu já estivesse passando por aquilo de novo, aquela situação novamente, estivesse repetindo tudo de novo. Como chamam por aí, como se fosse um erro da Matrix, né? Como fala no filme. Aí às vezes eu tenho essas sensações, mas elas são mais comuns nos sonhos, que às vezes eu estou sonhando, quando eu tenho um sonho lúcido, quando eu estou com uma lucidez, né? Lucidez bem aberta durante o sono, aí eu noto como se eu já estivesse vivendo outra vida, além da vida que eu estou vivendo, que eu estou acordado, quando eu estou acordado, eu tenho outra vida, como se eu estivesse vivendo outra vida durante o sono. E aí acontece como se eu estivesse vivenciando, né? Eu vendo tudo acontecendo bem diferente do que aconteceu durante o dia comigo. E aí durante o sono é como se eu fizesse as coisas bem diferentes do que eu fiz. E aí às vezes eu tenho essa sensação, como se tivesse outros eus espalhados por aí, outros de mim espalhados por aí. E aí mais ou menos isso. Aí é uma coisa bem louca, né? Uma coisa bem oreganótica mesmo. Uma coisa bem melanótica, né? Bem chá de cogumelo mesmo. Para poder a pessoa entender isso, tem que procurar estudar bem para poder entender bem o tema de realidade alternativa, universo
paralelos, né, de multiverso, que é mais ou menos isso. E aí eu tenho essas sensações, né, de vez em quando eu tenho essas sensações aí eu fico tentando entender o que é que está acontecendo. Às vezes essas sensações vêm como um aviso, às vezes vêm como se eu já tivesse passado por isso. Aí é mais ou menos, principalmente durante os sonhos, né? Já tive sonhos que o dia aconteceu, como eu disse, como eu já falei no vídeo do Déjà Vu. O dia aconteceu, tive um sonho que eu vi como é que o meu dia vai ser, aí ao eu viver o dia, eu viver o presente, eu noto que muita coisa que aconteceu no presente foi exatamente como eu sonhei de noite. Quer dizer, eu tive visões do futuro, né? Eu tive visões do futuro durante o sono lúcido, tive muitas visões do futuro de como vai ser o meu dia, muitas vezes de como vai ser a semana, e aquilo acontece exatamente como eu vi lá, já foi me mostrado antes. Aí foi tipo, às vezes pode até ser um teste, né? Que eles vão colocando um teste para mim, para ver como é que eu vou me sair durante o dia. Como eu me saio durante o dia, como as provas, né, que a vida coloca, ou as provas que os mentores nos colocam para passar, para poder evoluirmos, né? Evoluirmos mais. Aí tem essas, aí é como se fossem essas provas que eu estou passando por elas para poder aí como se fosse provas, esse fato de eu ver antes e aí passar por isso, aí eles vão ver, depois que eu passei, eles verem como era, como foi que eu me saí. Aí mais ou menos assim, por isso eu acredito que tem a ver com o fato de existir outros eus por aí, outros Clint's por aí, outros de mim por aí espalhado em outros universos, que aí pode ser que tenha eu casado, pode ser que já tenha eu com filho, pode ser que já tenha eu casado e separado, pode ser que já tenha tantas formas, eu com outras famílias, né? Por aí, eu em outro, morando em outro país, algum outro país, e aí vai em outros multiversos, mas as visões mais é durante os sonhos. Muitas vezes durante os sonhos lúcidos eu estou em outra casa, às vezes eu estou em outra cidade, às vezes eu estou viajando, é sempre assim. É sempre assim, é bem difícil na realidade mesmo de hoje, é difícil. Ainda não tive nenhum sonho assim que o pessoal tá de máscara, o pessoal tá usando máscara, que o pessoal tá passando por uma pandemia, né? Não tem nada disso, ainda não tive nenhum sonho lúcido a respeito disso, a respeito do que a gente está passando hoje no presente. Não tive nenhum sonho. Geralmente os meus sonhos lúcidos, eu estou sempre em outro lugar bem diferente desse e aí vivenciando outra vida, né? E aí como os sonhos vão mudando as cenas, né? Vão mudando de cena, vão mudando de cenário, aí é como se fosse outras vidas. Eu acredito que é outras vidas que vão acontecendo nesse exato momento, né? Nesse exato momento vão acontecendo outras vidas. Aí muitas vezes eu vou tendo visões dela durante o sono. Mais ou menos isso que eu tenho para falar um pouco. Depois eu vou me informando e eu discorro mais. E aí outro assunto também que o Saulo tratou também de outro tema único é força moral da alma, o respeito. Aí força moral da alma, quer dizer, como você lidar com a moralidade hoje em dia? Como você lidar, como se você respeita mesmo as pessoas, se as pessoas lhe respeitam bem, como você lidar ao você receber críticas, que eu até no vídeo passado eu tratei sobre crítica, eu vou tratar um pouquinho de novo a respeito desse tema. Como você lidar com as críticas, como você lidar com essas, você se dá bem, você se dá mal, como você se dá com ao você receber críticas, né? Você releva, você xinga a pessoa, você manda a pessoa para aquele lugar. E como eu disse, eu não, eu relevo tudo, eu levo numa boa. Por mim pode falar mal quem quiser falar, eu levo tudo numa boa. Já fui bastante, mas muito criticado mesmo, principalmente pelas costas, né? Como é o normal. Já fui muito criticado bastante, né? Já muito criticado, já procuraram expor meus defeitos. Defeito, eu tô aqui para ter defeito mesmo, eu não tô aqui para ter qualidade. Né? Eu tô aqui passando por provas e expiações, porque como é que eu vou ter qualidades, né? Então, eu tô aqui para ter defeito mesmo, mas já fui bastante criticado, mas hoje em dia eu não me importo, eu não relevo. Aí eu nem importo, nem relevo, nem nada disso não. E aí geralmente nos meus sonhos também eu sou bastante criticado também pelos espíritos obsessores, também nos sonhos, antigamente eles riam de mim. Aí
Aí ultimamente, hoje em dia não, hoje em dia já tem muitos espíritos obsessores que estão já me respeitando já. Muitos sonhos eu noto um certo respeito já vindo deles, mas ainda tem aqueles que eles me tratam mal ainda. Tem alguns que não respeitam. Mas aí no dia a dia, no dia a dia eu nem me importo. Se alguém me critica durante o dia, eu não relevo, eu nem me importo. Eu sei que aquela pessoa precisa de oração, é um espírito merecer, um espírito que precisa, né, mesmo de oração, então de reza, um espírito que está em sofrimento, né, um espírito que está passando por problemas. Ao criticar outra pessoa, ele demonstra que ele tira aquela roupagem dele e mostra quem ele realmente é, né? Mostra realmente quem ele é, que é um espírito que precisa, um espírito doente, que precisa de ajuda. Ele está criticando o próximo como se ele fosse melhor do que ele, né? Ele está agindo segundo o ego dele, né? Segundo o ego e segundo a mente dele. Ele não está usando a consciência espiritual dele. Ele está agindo segundo o ego e está criticando aquele outro, se achando melhor, que aqui ninguém é melhor do que ninguém, né? Todos iremos partir um dia, né? E a partida sabe que é rápida. Então, aí se a pessoa não pensa nisso, aí vai lá e critica. Então, já teve um tempo que eu procurei rebater muito, eu procurei discutir muito, mas hoje em dia eu levo uma boa, eu não perco mais minha lucidez, eu não perco a minha lucidez, não perco mais a minha como é que seria a lucidez mesmo, por conta disso não baixa a minha vibração não, por causa disso não. Continuo mesmo com a minha boa vibração, minha boa lucidez, eu levo numa boa. Sou um cara muito gente boa, como muita gente diz, me chamam até de ingênuo. Gente, você é muito ingênuo, pela ingenuidade o pessoal diz que eu sou demais. E muita gente às vezes me faz de besta, mas eu nem me importo. Isso é devido a ser também bem empata, né? Devido a ser a minha empatia também ser muito grande, as pessoas se aproveitam disso. Mas eu não me importo não. Eu vou vivendo mesmo de acordo mesmo com a minha lucidez mesmo, de acordo com a minha, mantendo a boa minha vibração, e aí sim. E aí agora mudando o assunto para Floripa, né? De novo, falando de novo sobre gastronomia lá de Florianópolis, selecionei mais alguns restaurantes. Depois eu vou estar me aprofundando um pouquinho mais, aí eu vou estar falando sobre cardápios e tal. Mas aqui aí vem o macarronada italiana ali bem na Avenida Jornalista de Arruda Ramos, né? Ali bem ali na avenida, que é na Avenida Beira-Mar ali, próximo ao shopping Beira-Mar. Aí macarronada italiana, eu pensei em entrar lá várias vezes, mas não cheguei a entrar quando eu passava na frente. Mas eu já cheguei a pedir comida de lá pelo aplicativo, que era o aplicativo que tinha antigamente, o aplicativo que não, pelo aplicativo mesmo do restaurante mesmo. Pelo aplicativo do restaurante mesmo, pelo cor do macarronada italiana. Entrei na internet, vi o cardápio na página do restaurante, aí peguei o número do telefone, liguei e pedi. Aí eu pedi umas macarronadas lá, geralmente eu pedi mesmo, acho que foi 2 ou 3 tipos de macarronada e mais uma entrada lá, que eu acho que foi uma brusqueta. Pedi uma brusqueta, que lá é restaurante italiano mesmo. Pedi brusqueta e pedi 2 ou 3 tipos de macarronada. Não me decepcionei. Esse restaurante sim é macarronada de lá, que vem com filé mignon, é macarronada de filé mignon mesmo, né? Aquelas macarronadas de filé mignon que o pessoal faz com qualquer outro tipo de carne que não é filé, né? Usa outra carne para dizer que é filé sem ser. Essa deles é filé minha. Pedi uma de filé, acho que eu pedi outra com frango e a outra eu acho que foi com fungo. Que fungo, para quem não sabe, é aqueles cogumelos. Acho que foi esses 3 tipos de macarronada que eu pedi. Lá também eu cheguei a pedir pizza, também a pizza de lá também é muito boa. Também pedi pizza também da outra vez. Aí eu gostei muito das comidas de lá, achei tudo bem feito e a porçãozinha bem boa. A porção mesmo serve 2 pessoas, a porção de lá, a porção de macarronada. Aí a pizza geralmente eu pedi a pizza média. Aí muito bom lá da macarronada italiana, só nunca cheguei a entrar lá, mas eu pedi umas 2 vezes. E aí indo para Lagoa da Conceição, ali como eu já falei, tem um Bocas and Beer, né? Ali de frente à Lagoa da Conceição, de frente para a Lagoa da Conceição, do lado onde era o chefe Fedoca, né? Aí que hoje em dia é uma marina, né? Que é a marina ali da Lagoa da Conceição. E aí tem o Bocas and Beer, que aí
embaixo dele, na parte de baixo dele, é tipo uma biblioteca, uma pequena biblioteca com um sofazinho para você sentar, uma mesinha de centro, e aí várias estantes com livros que você pode sentar lá e tem livros e tem revista, né? Livro, revista e jornal que você pode sentar lá e ler. Aí que é a parte da entrada. Aí do lado dessa parte, dessa bibliotecazinha, tem a escada que você sobe pro restaurante. E aí no restaurante tem bastante mesas e tem um deck também, um deck grande, como se fosse um varandão grande de frente para a lagoa. Eu ficava mais na parte do varandão, mas como ele estava, a mesa de lá era muito grande, né? Eles colocam uma mesa grande com sofá, aí eu não ficava muito, porque eu me sentia muito só lá no sofá. Muitas vezes eu ia sozinho. Aí outras vezes eu ficava mesmo lá no balcão mesmo, conversando com o barman, que é o que eu gosto muito, ficar trocando ideia com o barman. Aí lá no Bookers and Beer, geralmente eu ficava mesmo começava pela cerveja, depois passava como sempre para Campari, às vezes eu ia para tequila. Aí depois quando eu comecei a tomar a pinga mesmo, aí passava para pinga. Aí pedia pinga, teve até um dia que eu pedi uma, não sei, acho que era Santa Dose. Tava em preço promocional essa Santa Dose. Aí eu pedi ela e ganhei o copo, né? Ganhei o copo e acabei levando a garrafa toda. Tomei metade da garrafa. Aí fui pedir pro garçom se ele me vendia o restante da garrafa. E ele me vendeu o restante da garrafa. Aí só que na conta ele me cobrou a garrafa inteira, ele não cobrou a metade. Me cobrou, quer dizer, ele não cobrou as doses, né, que eu tinha tomado, ele cobrou só a garrafa inteira. E aí tem uns petiscos lá muito bons, tem a batata frita, que é uma batata frita com batata frita bem feita, bem fina mesmo. E aí bem bom. E aí o cardápio de lá é tipo um livro, né? É um livro, vários livros um livro da literatura brasileira e outros livros assim de fora. Aí no meio do livro tem um cardápio do restaurante, no meio do livro. Quer dizer, você pode ler o livro e aí quando chega na metade começa o cardápio do restaurante, aí o cardápio encerra e continua o livro até o final. Eles tiveram essa ideia de aí acrescentar um cardápio bem no meio do livro. E aí eu gostei achei bem interessante, bem bolada essa ideia. E aí tinha essa batata frita, tem uns bolinhos de bacalhau que eu sempre comia também, tinha um bolinho de peixe, tinha carne também, as iscas de carne também muito boas, isca de filé, e aí tinha calabresa também que eu comia também muito bom. É muita opçãozinha, tinha um dia lá que eu pedia 5, 6 opções de coisa, muita opção de que são as entradinhas, muita opção boa. E aí a batata frita vem um molhinho também, um molhinho bem diferente também, bem bom. Depois eu vou estar me aprofundando um pouquinho no cardápio, aí eu trago para vocês, para terem dicas, né? Que eu geralmente quando eu viajo, mudando já eu volto para esse assunto. Quando eu viajo, eu gosto de anotar o nome do restaurante, aonde o restaurante está localizado, né? O nome da rua, o número do restaurante, o bairro. E muitas vezes eu gosto de botar do lado ali, eu boto o que eu vou pedir, o que eu pretendo pedir. Aí quando eu vou pro restaurante, aí eu puxo o papel do bolso e olho lá no papel o que é que eu vou pedir. Que aí no final já tem alguns restaurantes que colocam preço. Tem alguns restaurantes que colocam preço. Esse Bookers and Beers, eu não sei, se não lembro se eles colocam preço. Eu vou olhar no site oficial deles se eles colocam preço. E não é todos que colocam o preço não. Aí quando eu conseguia ver o preço dos pratos, aí eu já colocava o preço, já colocava o total no final, quanto era que eu ia gastar. Eu já chegava no restaurante tendo uma ideia de quanto eu ia gastar. Aí muito bom, Bookers and Beers. Aí outro ali na Lagoa é a Casa do Chico, que eu já comentei aqui, né? De frente para a Lagoa da Conceição, um restaurante bem antigo mesmo, do início acho que a Casa do Chico deve ter uns 50 anos ou mais. A Casa do Chico lá, que é um restaurante que o Chico era um pescador, né? Um pescador ali da Lagoa da Conceição. E aí lá, eu fui lá duas vezes comi quase o de sempre, que é ostra, né? Ostra ao bafo e ostra in natura. E comi também bolinho de bacalhau, né, que é uma das minhas coisas que eu mais gosto, bolinho de bacalhau, bolinho de peixe, acho que mais ou menos isso, e pastel, né, e o pastel de camarão, e o camarão ao alho e óleo, ou então camarão empanado. Nunca pedi a sequência de camarão não, porque eu não aguento para uma pessoa só, é muito pesado. E aí era mais ou menos isso que eu comia lá na casa do Chico.
E ela tem até um boneco bem na entrada, né? Tem um boneco sentado lá na poltronazinha que eles colocaram, a poltrona de madeira. Eles colocaram um boneco sentado representando o manezinho da ilha. Aí bem interessante lá a casa do Chico. Um ambiente bem bom. Eu sempre fui bem tratado ali. Não tive nenhum problema. E aí esse outro, Coisas de Maria e João, que é ali. Agora é ali no Sambaqui. Não sei se é no Sambaqui, acho que é no Sambaqui. Que esse também eu fui também, que é um restaurante bom, um restaurante bem contemporâneo também. Sempre de comidinhas também, para pessoa ir beber e petiscar. Um restaurante também bem bom também. Sempre, coisa de Maria, é um restaurante artesanato, um restaurante ali que fica de frente, acredito que ele fica ali bem próximo à igreja de Santo Antônio de Lisboa. Pronto, Sambaqui não, Santo Antônio de Lisboa. Aí ele fica bem em frente ali em Santo Antônio de Lisboa, bem em frente à igreja de Santo Antônio de Lisboa. Bem em frente à igreja, que a igreja fica de frente para o mar, né? A parte do mar lá que ninguém banha no mar de Santo Antônio de Lisboa é um mar impróprio para banho. No máximo você pode molhar seus pés, né? Se você quiser arriscar, mas é meio impróprio para banho. O mar de lá, que as ondas, um mar de ondas calma, né? Quase não tem ondas de água parada, mas não é para banho, é bom só para fazer caminhada. Esse coisa de Maria e João muito bom. Tem um artesanato lá dentro, uma área dele que é aqui artesanato, só artesanato, né? E aí tem a parte externa que é onde fica, ele bota às vezes as mesas ali do lado de fora, né? Na calçada. Aí eu sempre ficava sentado ali, sempre pedia petisquinhos mesmo, era bebida, ou então a dose de pinga mesmo, e aí os petiscos, né? Às vezes carne, bolinho, às vezes batata, e ficava olhando o movimento. Sempre teve um dia que eu cheguei lá, e geralmente ele estava abrindo de tardezinha, 5 horas da tarde. Às vezes eu chegava assim, só saía de noite, aí ficava vendo o movimento. Tinha vez que durante a alta temporada ele abria antes das 5 horas, aí eu já estava lá antes dele abrir, que eu gostei muito do ambiente, do fato de ter mesas no meio da rua. Isso ficou muito bom para mim. Aí eu ficava sentado, porque eu adoro observar a vida dos outros, né? Eu adoro observar as pessoas passando, eu adoro fazer isso. Aí eu ficava lá sentado na mesa, bebendo, comendo e observando a vida acontecendo ali num pedacinho ali de Santo Antônio de Lisboa, ali na parte da igreja. Aí muito bom, gostei bastante desse. Pois é, por enquanto, por hoje mais é isso. Uhum. E aí, o assunto era esse, rapaz, o assunto era esse, estimados da comunidade. Hoje eu não fiz receitas, hoje não teve receitas, praticamente só amanhã. E essa semana eu vou estar fazendo o mercado. Essa semana eu vou estar fazendo o meu mercado, repondo algumas coisas, mesmo porque parece que por aqui vai ter, não, o Brasil não tem lockdown, eu ia falar lockdown, mas não vai ter lockdown, vai ter um fechamento, né, um fechamento do comércio. Aí eu vou ver como é que vai ser, mas o supermercado continua aberto, mas em horário reduzido. Eu vou ver como é que eu faço. Aí eu venho com novidades para vocês. Pois tá, depois boas energias para o peixe de luz, boas energias, boas vibrações, mantenham boa sintonia, mantenham boa lucidez sempre, como eu já disse. Estejam sempre em oração, em reza, né? Procurem ler o Evangelho para quando estudar sobre viagem astral. Eu sempre estou retocando nesse ponto, que é um ponto que eu acho muito um estudo que eu acho muito bom para vocês. Está sempre lendo, procure sempre ler bons livros, procure ler sempre livros da literatura espírita, começando pelo livro dos espíritos, né? Procure sempre, sempre por lá. Pois é isso, gente. Então até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Agora eu vou voltar para o meu lado espiritual de novo. Vou voltar a assistir, a ouvir áudios espirituais aqui no YouTube mesmo. E aí é isso. E talvez mais tarde eu ouça o Reinaldo Azevedo hoje, que eu não falei mais do Reinaldo Azevedo, né? Acho que eu vou ouvir o programa dele hoje. Eu vi sexta-feira. Hoje eu acho que eu vou ouvir de novo. E vamos ver logo que o que o Reinaldo Azevedo tem a dizer sobre os acontecidos. Então é isso, gente. Então abraços.